Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 10 de março de 2021, são 23 horas e 15 minutos. Lição 13, Igreja, as portas do inferno não a vencerão. Essa classe de juvenis. Começando com a nossa hora da revisão, então você corrige aí. Resposta número 1. A semente é a palavra de Deus e nós somos o semeador. Resposta número 2. O tempo está abreviado e aproximadamente 3,1 bilhões de pessoas nos dias atuais nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Por isso é urgente que saiamos ao campo e semeemos a palavra de Deus. Resposta número 3. Porque a mão do Senhor era com eles, havia manifestação da graça de Deus, a igreja orava e jejuava. Havia integração e comunhão entre os irmãos e a ajuda aos necessitados. Resposta número 4. Discipular é transmitir os ensinos de Jesus não apenas com palavras, mas mostrá-los de forma prática, com a própria vida. É ensinar os mandamentos do Senhor para o discípulo, formando Cristo na mente e no coração dele, para que haja real mudança de caráter e conduta. É também mostrar ao novo convertido como exercer o seu chamado, obedecendo à grande comissão. Resposta número 5. Contribuir para uma mudança de hábitos, abandono das tendências erradas e na definição de novos valores para a vida do novo convertido, enquanto este cresce e amadurece. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Sempre bom ressaltar, e lembrar que é com base nesse versículo que os nossos amigos católicos acreditam que Pedro, o apóstolo Pedro, a igreja foi fundada no apóstolo Pedro, o que não é verdade. Jesus estava dizendo sobre a afirmação de Pedro dizer que Cristo era o Filho do Deus vivo. Então, Jesus respondeu a Pedro. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, não é assim. Muito bem, Pedro, você disse corretamente, eu sou o Cristo, e sobre este Cristo eu vou edificar a minha igreja. Então, Jesus estava aqui confirmando a palavra de Pedro, que Jesus iria firmar a sua igreja em Cristo e não em Pedro. E também é interessante nós colocarmos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é as portas do inferno que virão contra a igreja, é a igreja que irá contra o inferno. Para você entender melhor a colocação, basta você imaginar o seguinte, por exemplo, você muito provavelmente tem o seu quarto tem uma porta, então a sua porta não vai andar por aí atacando os outros. A porta é um instrumento de defesa, de ser guardado. Então alguém bate a sua porta ou arromba a sua porta, ou seja, é a igreja que vem contra a porta. Nesse caso aqui, é a igreja que vai contra a porta do inferno e não o contrário. De qualquer maneira, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Introdução. Nós, os crentes, não podemos ficar acuados timidamente ou covardemente por trás dos muros e portas dos nossos templos, enquanto um inferno ataca a igreja. A igreja de Cristo, no poder e na unção do Espírito Santo, é que deve sair para atacar as portas do inferno, poder simbólico das forças espirituais que atuam neste mundo, encurralando-o. A verdadeira igreja, apesar das ameaças do poderio e da grande resistência do inimigo, avançará e triunfará para o louvor e glória de Deus. É bem verdade que algumas coisas se levantam contra a igreja, isso foi no passado, é hoje e sempre será assim. As pessoas, instituições e outras coisas sempre irá contra a igreja, sempre vai querer crescer contra a igreja, vai afrontar a igreja. O que, num ponto de vista espiritual, é bom, porque isso quer dizer que, de fato, a igreja está no caminho certo. Porque o mundo vai nos odiar por causa do amor de Cristo, porque nós temos o amor de Cristo, porque nós
somos escolhidos do Senhor, porque nós fazemos a vontade do Senhor. Então, como nós estamos fazendo a vontade do Senhor, as pessoas irão contra nós, né? Contra a igreja, e vai querer avançar contra a igreja. Igreja chamada a semear. A igreja foi incumbida da missão de evangelizar o mundo, levando a preciosa palavra como semente aos corações, para nos explicar a nossa missão. Jesus usou a analogia da semente na parábola do semeador. Sabemos que a palavra do Senhor, ela é a semente. A semente, há um caso curioso que as pessoas dizem sobre um caso que eles falam que aconteceu, que um homem tinha uma plantação de milho e a plantação de milho dele era muito bem vista, né? Era o melhor milho da cidade. E uma vez ele foi perguntar, as pessoas perguntaram para ele qual era o segredo dele. Ele dizia que ele fazia o seguinte: ele dava a semente do milho para um outro fazendeiro plantava esse milho, e quando esse milho nascesse, as sementes saíam por aí e proliferavam, e com isso o milho dele ficava bom. O que não deve ser verdade, porque o milho é uma das únicas plantas que depende de alguém para cultivá-la. Ou seja, ou um pássaro, por exemplo, uma ave, ou o homem. O milho ele não dá sozinho. Ele precisa de alguém para jogar ele. E ele é uma semente, para uma ave, por exemplo, é uma semente pesada. Então a história, apesar de ser interessante, mas eu não creio nela. Por quê? Porque ela precisa ser semeada. E assim também é a palavra. Não basta nós termos o conhecimento da palavra. Se nós termos o conhecimento da palavra e nós não aplicarmos a palavra, nós não semearmos esta palavra, ela tem pouco valor. Por que ela tem pouco valor? Porque ela não vai abrangir, ela não vai fazer crescer o reino. Por quê? Porque não vai ter como plantar, não vai ter como semear. Uma vez que ela não semeou, ela não vai brotar, ela não vai fazer crescer. Em outras palavras, você tem a semente em mãos. E independente se você sabe muito ou você sabe pouco, ou você conhece muito ou você conhece pouco, importante é que você aplique isso e semeie a palavra. Você vai falando da palavra, você vai pregando a palavra, vai semeando a palavra. É isso que é o ponto. Por quê? Porque ainda que nós venhamos a semear, é bom entendermos também que não é porque nós pregamos o Evangelho e falamos da palavra que nós somos alguma coisa. A Bíblia diz que é Deus quem dá o crescimento. Nós nada somos como semeador, nós estamos apenas fazendo o que tem que fazer. E nós precisamos fazer, nós não podemos ficar presos nos nossos templos, nos nossos muros, às vezes pregando a palavra entre cristãos. Me lembro que certa vez as pessoas hoje, né, fazem muito isso de, não é que eu seja contra, mas eu vou explicar o sentido. As pessoas em épocas de festividade, por exemplo, mandam cartas para as outras igrejas. Eu tenho um certo receio desse negócio. E por que eu tenho um certo receio? Eu não gosto muito dessa dinâmica. Porque muitas das vezes as pessoas fazem muita questão de ter outras igrejas nos templos, o que é até saudável, entretanto não aplica nenhuma energia, nenhuma força, nenhum empenho para levar a palavra àquela pessoa que não conhece a Deus. Então, por isso que eu sempre tive essa cautela. Não importa a gente ter uma igreja cheia de crentes, a gente precisa ter igrejas com cristãos dentro, mas que também venha sempre pessoas que não conhecem a Deus, para que assim seja manifesto nele a palavra do Senhor e ele assim converta o seu coração a Deus. Então veja que não importa a gente pregar dentro dos templos, importa que a gente saia, né, como a Bíblia diz, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos sair dos nossos templos para semear esta palavra. Nós, como semeadores, nós temos essa responsabilidade de semear a palavra. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Cada conversão é uma colheita, o resultado do fruto do evangelho plantado em um coração. A palavra tem poder, ela é como uma semente viva, ela tem o poder de salvar, regenerar, libertar, produzir fé, santificar e nos levar a Deus. Então veja que quando nós levamos a palavra, nós estamos levando o evangelho. E esta palavra, ela faz essas coisas, ela salva, ela regenera, ela liberta, ela produz fé, ela santifica, ela nos leva a Deus. Então nós precisamos levar a palavra com amor, com sinceridade nos nossos corações, de uma forma honesta, sem interesses próprios. Nosso único interesse é de fazer com que o reino do Senhor cresça. Nós precisamos ter no nosso coração
o amor pelas almas, o desejo de ver pessoas aceitando a Cristo como Salvador. Essa é a única atividade da igreja. Na verdade, a igreja tem duas atividades essenciais. Quais são? Adorar a Deus, a Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. E qual é a segunda parte da igreja? A igreja tem que evangelizar. E ponto. A igreja não pode exceder este negócio. A igreja é para exaltar o nome do Senhor, glorificar o seu santo e poderoso nome e pregar a palavra. Esse é o fundamento da igreja, esse é o ponto da igreja. É nisso que nós devemos estar preocupados, em semear a palavra e adorar ao nome santo do Senhor. Então veja que a semente é a palavra de Deus. A gente precisa semear essa palavra para que ela venha assim avivar os corações, fazer com que as pessoas sejam salvas pelo poder do Evangelho de Cristo, que sejam salvas, sejam regeneradas, sejam novas criaturas. O crescimento da igreja. Há alguns pontos a falar sobre o crescimento da igreja. Um dos pontos é a mão do Senhor. Este é o primeiro pré-requisito para o crescimento da igreja. Nenhum método funciona sem isto, mas quando ele remove a sua mão, os resultados são desastrosos. Veja que uma igreja que não tem a mão do Senhor atuando nela é uma igreja fracassada. Ela é uma igreja que não tem nenhum resultado espiritual. Ela pode até ter pessoas dentro, mas não pessoas salvas. E nós precisamos atentar para este negócio. Não é porque está tendo muita adesão que está tendo muita salvação. Nós precisamos mostrar o poder da palavra e fazer com que as pessoas sejam compromissadas com a palavra. O novo cristão, o novo convertido, ele tem que ter no seu coração o desejo da palavra, ter compromisso com a palavra, ou seja, ele vai aceitar a Cristo pela palavra. A Bíblia vem que o ouvir vem pela palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então veja que nós precisamos falar da palavra para que as pessoas sejam compromissadas com a palavra, porque se você usa, ou a igreja usa, melhor dizendo, um outro argumento, um outro subterfúgio, um outro recurso, quando acabar esse recurso, as pessoas vão embora. Ou seja, se uma igreja está querendo, por exemplo, fazer algo financeiro, por exemplo, uma campanha, de finanças, e depois que acabar a campanha, as pessoas vão embora, porque acabou o dinheiro. Então a gente não tem que ter compromisso com isso, com aquilo. Nós temos que ter compromisso com a mão do Senhor, com a palavra de Deus na nossa igreja. O empenho dos crentes. O crescimento da igreja não é uma obra humana, e sim divina, mas Deus honra a dedicação dos seus servos. Em outras palavras, nós precisamos ver a igreja crescendo. Mas quem é que dá esse crescimento? É o Senhor. Mas o Senhor também ele olha por nós. Você que é dedicado na pregação da palavra, você que ensina a palavra como a verdade, pela palavra da verdade, que você não tem outros interesses em pregar a palavra que não seja que as pessoas sejam salvas pela palavra. Então veja que o Senhor vai olhar para você, mas que nós venhamos compreender que Deus honra a dedicação dos seus servos, mas o crescimento é uma obra divina e não humana. Oração e jejum. Foi dessa maneira que aquela igreja enviou Barnabé e Paulo para a obra de missões. A igreja que ela não é envolvida com missões, ela é uma igreja morta. Missões é o oxigênio da igreja. Sem missão, a igreja está afadada a morrer. E por que vai morrer? Porque uma vez que não tem vamos botar assim, uma peça de reposição, e as pessoas vão partindo para a eternidade, vai ter uma hora que não vai ter ninguém na igreja porque todos partiram para a eternidade. Então a igreja morreu, acabou ali. Então veja que nós precisamos continuar pregando a palavra com fervor, temor na palavra e cada dia mais com fervor na palavra pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos fazer uma oração e jejum, sermos espirituais para assim pregar a palavra, estar envolvido com missões, porque missões muitos irão, sendo sábios, obedecendo ao Espírito Santo. Então certamente a igreja vai crescer. Integração e comunhão. Quando os irmãos se unem, a graça de Deus vai além da igreja. A união é algo extraordinário e extremamente importante na casa do Senhor, como diz o Salmo 133, número 1. Nós precisamos estar unidos.
reunidos em comunhão com os outros e com Deus, para que assim a obra venha a crescer, né? Nós precisamos ter comunhão. O que é ter comunhão? Comunhão é ter algo em comum. Então, isso quer dizer que temos que ter algo em comum. O que nós temos que ter algo em comum? A nossa adoração a Deus e a nossa questão da evangelização, semear a palavra. Então, e isso nós temos que ter em comunhão, né? Nós temos que ter essa integração. Espontaneidade sacrificial. Os crentes se sacrificavam voluntariamente para ajudar aos necessitados. Então veja que a questão da ser voluntário, ajudar o próximo, é bem verdade que há algumas situações, mas a prática, aqui o básico, aqui o ensinamento é o seguinte: você dividir aquilo que você tem com o próximo, com aquele que não tem. Às vezes você tem algo que você tem até demais, mas outra pessoa não tem nada. E o pouco que você dá a essa pessoa já ajuda muito. Então, quando você reparte com os outros, né, a espontaneidade sacrificial, você entrega algo que é teu a alguém, né, ao mais necessitado, você acaba fazendo com que essa igreja seja fortalecida. Por quê? Porque você está dando um bom testemunho, né? Isso é a questão de amor também, né? Estender a mão ao próximo. Paixão pelas almas. Essa paixão fazia com que houvesse um interesse na difusão da salvação. Ela é possivelmente uma das maiores causas do crescimento da igreja. Veja que nós temos que essa paixão pelas almas, eu não gosto muito de usar a expressão paixão, eu gosto mais da expressão amor, né? Ter amor pelas almas, me parece ser algo mais apropriado, porque paixão, geralmente ela é mais carnal. E o amor, o que é o amor em si, né? De uma forma geral, é estar preocupado com o próximo. E a paixão, ela não está necessariamente preocupada com o próximo. A paixão é mais uma questão egoísta. Quando você tem paixão por alguma coisa, você quer só aquilo só para você. A ideia é mais ou menos essa. O amor não. O amor, ele abre mão. Ele abre mão e abre a mão ao próximo, né? Ele estende a mão. Então eu gosto mais dessa ideia de amor pelas almas. Então, quando nós estamos preocupados com o próximo, em que o outro vai receber, que nós precisamos fazer um esforço para que o outro venha também receber o Evangelho de Cristo, né? O Evangelho da salvação, receber a palavra. Quando nós estamos mais envolvidos neste negócio, a igreja cresce mais. Por quê? Porque a igreja é envolvida no amor. E numa questão humana, o amor é a principal raiz do Evangelho. Não adianta uma igreja fazer isso ou aquilo se ela não tiver amor. Ela precisa ter amor na essência. Então, quando você tem amor pelas almas, a sua igreja tem amor pelas almas, então existe amor na essência. E tudo que tem amor tende a crescer, porque, como eu acabei de dizer, é a principal raiz do Evangelho. Na questão humana, né? Experiências pessoais. Todos os líderes que experimentaram o crescimento em suas igrejas tiveram experiências de vidas diferentes, porém tinham em comum pré-requisitos indispensáveis para isto: paixão pelas almas, vida de oração incessante e investidas na evangelização. Se você tiver... certa vez eu fiz uma pergunta para a minha classe de adolescentes, e na verdade foi uma aula mista, né, entre jovens e adolescentes. Eu fiz uma pergunta bem simples. Eu perguntei para eles se ao sair da igreja eles encontrassem um valor de R$1.000, por exemplo, o que eles fariam? E cada um deles diziam o que faria com aquele valor. Teve até algumas respostas bastante interessantes e tudo, pessoas que estavam vendo para o futuro e tal. Eu achei até interessante. Mas nota que nenhum jovem, nenhuma jovem, ninguém, absolutamente ninguém, pensou em investir esse dinheiro em missões. E veja que não é muito diferente nos dias atuais. A igreja hoje, ela visa muitas questões e, é claro, para tudo tem uma situação, tem coisas que realmente faz necessário, mas no conjunto da obra, a igreja, no âmbito direto, ela não é envolvida com missões. Por exemplo, a sua igreja, ela é envolvida com missões? Ela tem alguma participação em por exemplo, alguma secretaria de missões, né, no Brasil ou até mesmo fora do Brasil? Ou a sua igreja em si, ela faz missões, ela mantém um missionário fora? Ou ela é envolvida com algum tipo de missões? Se tiver, deixa aqui nos comentários para eu saber. Então veja que a experiência é pessoal. Quando você, que eu digo você pessoa, não igreja, você
E lembrando que a igreja somos nós, né? Uma pessoa sozinha não é igreja, uma pessoa sozinha faz parte da igreja, né? A igreja é um conjunto de pessoas. Quando você, sozinho, você tem uma experiência de um conhecimento, um pensamento de que vai pegar um valor seu, independente do valor que você for pegar, e você vai direcioná-lo a missões, faz de você um missionário. Você está sendo envolvido com missões. Então você terá, com determinado tempo, você vai ter muitas histórias edificantes para contar, porque você vai ver que o testemunho virá de uma forma espantosa, extraordinária. Por quê? Porque você tem esse envolvimento com missões, mas também a igreja, ela tanto tem que falar em missões no geral, né, no coletivo toda a igreja, como também cada um de nós também precisa ter esse envolvimento pessoal com missões. Seu chamado. Fomos chamados para fazer discípulos, isto é, ensinarmos pessoas a guardar os ensinos de Jesus. Um discípulo é um aprendiz, alguém que crê e obedece o que aprendeu de seu mestre. Ou seja, para a gente ter uma ideia, você é aprendiz e eu também sou aprendiz. Nós aprendemos com o Senhor Jesus, Ele nos ensina, o Espírito nos ensina e nós precisamos passar esse conhecimento a outras pessoas. O que significa fazer discípulo? Discipular é transmitir os ensinos de Jesus não apenas com palavras, mas mostrá-los de forma prática com sua própria vida. Ensine os mandamentos do Senhor para seu discípulo, formando Cristo na mente e no coração dele, para que haja real mudança de caráter e conduta. Mostre ao novo convertido como exercer o seu chamado, tal como você obedecendo à grande comissão. Veja que o que é fazer discípulo? Muitas vezes nós falamos do amor, falamos de missões, mas nós não praticamos. Quando você pratica, o exemplo arrasta pessoas. As pessoas vão até te ouvir, ouvirão o que você tem a dizer. E em alguns casos, as pessoas vão fazer o que você deseja que as pessoas façam pelo fato de você falar. Entretanto, quando você faz, isso é um exemplo que arrasta, o exemplo arrasta pessoas. As pessoas observam não geralmente o que você fala. Por quê? Porque quando você fala, você pode falar muito bem e fazer algo completamente contrário do que você diz, do que você ensina. Mas quando você faz na prática, as pessoas aprendem na prática o que você faz, então isso arrasta, o exemplo arrasta. Então que nós venhamos ter esse exemplo, né? Mostrar com prática, não somente com palavras, mas com ações. Fazer ações para que o reino do Senhor cresça, fazendo o discípulo de uma forma da prática, praticando o amor, a questão da palavra, né? Que nós venhamos ter isso para que a mudança venha, né? no caráter da pessoa, né? Do novo convertido. A importância do discipulador. Alguém que nasce de novo começa de fato uma nova vida, onde tudo é diferente. É como um bebê espiritual, sedento por aprender com um pai na fé a como viver sua nova vida. Como mudar de hábitos, abandonar coisas erradas e conhecer novos valores, enquanto cresce e amadurece. E este é o papel essencial do discipulador, até seu pupilo tornar-se o discipulador de outros. Assim a família de Deus cresce e se fortalece. Quando você tem no seu coração o desejo de fazer discípulos do Senhor, que fique claro que há pessoas que querem fazer discípulos para si, querem ser seguidos, o que não é o nosso caso, né? Não é o caso do cristão. O cristão quer que as pessoas sigam a Cristo. Cristo é o nosso mestre, é o nosso salvador, é o nosso professor, Ele que nos instrui, é Ele que é o nosso salvador, Ele que nos salvou. Então quando nós levamos as pessoas a Cristo, nós precisamos levar pessoas a Cristo e não a nós mesmos. Nós precisamos falar do amor do Senhor, o que o Senhor Jesus fez por nós e continua fazendo e continuará a fazer. Então, essa é a importância do discipulador. O discipulador é aquele que leva, né? Aquele que instrui as pessoas para o caminho. E quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você leva uma pessoa para o caminho correto, você é um discipulador. Então, você está salvando almas. E isso, sim, vai ter um grande galardão no céu naquele grande dia, né? Para concluir, não podemos permanecer estáticos dentro de quatro paredes, enquanto tantos perecem condenados ao inferno. Precisamos agir como o semeador, que saiu para o campo a semear. Devemos estar certos de que a mão do Senhor está sobre nós para dar o crescimento e fruto. Nada impedirá o crescimento da igreja, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Resta saber se você quer ser parte disto. Cumpramos o ID do Senhor. Então que nós venhamos cumprir
este id, né, e levar a palavra do Senhor, fazer com que cada dia mais pessoas aceitem a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas almas. Mas nós precisamos, mais uma vez, como semeador, levar a palavra com verdade, com seriedade. Por quê? Porque há algumas sementes que vão cair em vários lugares, né? Como a Bíblia nos relata. Então nós não podemos fazer nada quanto ao solo que essa semente da palavra cairá. Isso aí é para o Espírito Santo, como diz João 16:8. Então veja que o nosso papel nós faremos. E bom também ressaltar mais uma vez, nós nada somos como semeador. Nós apenas temos que semear, é o nosso trabalho e é Deus quem dá o crescimento, então é Deus que é o maior. Nós precisamos compreender que quando nós fazemos algo para o Senhor e Ele dá o crescimento, nós ficamos alegres por aquilo que o Senhor fez através de nós, mas que nós devemos compreender que a honra, a glória, o louvor e a adoração é para Deus. Nós não temos parte nesse negócio. Deus não divide a sua glória com ninguém. Você fique feliz por você ter sido usado por Deus para fazer uma boa obra, um bom trabalho, fazer discípulos, semear a palavra. Mas lembre-se, a glória não é sua, a glória não é minha, a glória não é nossa. A glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno, e eu te aguardo no próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!